Olá pessoal do GTUSP, meu nome é Yasmin Hanna, sou professora de Biologia e hoje então eu vou dar seguimento aos estudos da célula, né, a nossa citologia, tá? Então hoje eu vou tratar bastante sobre o núcleo e especificamente também sobre os tipos de divisão celular, né? Então nas aulas passadas a gente viu os tipos de organela, né, viu a bioenergética, como que a célula tem a energia dela produzida, como é que ela utiliza essa energia. E aí agora a gente vai ver então mais especificamente a parte do núcleo, que é a parte onde tem o comando da célula, né? Hoje, na aula de hoje, a gente vai ver a divisão celular em si, né? Então, mitose, meiose, tá? Que é uma matéria que cai bastante, geralmente é bem cobrada nas provas, tá? Então, vamos lá, né? Para começar falando então sobre as divisões celulares, né? A gente começa falando da intérfase. A intérfase é a fase inicial, né? A fase onde tudo vai começar, onde o material genético vai ser preparado para depois ser dividido, né? Então, no núcleo a gente tem ali o material genético, que é basicamente composto de moléculas de DNA. E aí a gente vai ver também ao longo da aula algumas nomenclaturas, né? Como cromatina, cromossomos, que também são importantes que a gente saiba, né? Essas nomenclaturas são importantes para entender o resto do processo, né? Então, no núcleo a gente tem esse DNA organizado ora em cromatina, ora em forma de cromossomos, né? E aí esse material genético, esse DNA, então, ele vai ser dividido quando a gente tem, primeiramente, uma célula, que a gente chama de célula-mãe, e aí essa célula-mãe vai dar origem às células-filhas. Pode ser 2 células-filhas no caso da mitose, ou 4 células-filhas no caso da meiose, né? E aí, para que aconteça essa divisão, então, o que a gente tem que ter primeiro? Vamos pensar pela lógica, né? A gente tem uma quantidade X de material genético ali dentro, de X DNA ali dentro, e esse DNA vai ser separado em 2 células-filhas, né? Se essa divisão fosse acontecendo ao longo do tempo, sem que esse material genético fosse duplicado antes, imagina o que aconteceu. Uma hora esse material ia acabar sumindo, ia ficar muito reduzido, né? Então, para que aconteça uma divisão celular, primeiro você tem que ter uma duplicação desse material genético para que depois ele possa ser dividido e esse número seja mantido, tá? No caso da mitose, no caso da meiose, ele vai ser reduzido, mas isso eu explico mais para frente, né? Então, a fase de preparação para que aconteça essa divisão celular posterior é a intérfase, em que a gente vai ter essa duplicação do material genético, tá? Essa duplicação do DNA. Então, na intérfase, o que acontece nesse período, né? Ele é um período de vida da célula em que ela não está se dividindo ainda, como eu disse para vocês, é uma fase de preparação para a divisão celular posterior, né? Então, a célula não está se dividindo, ela está fazendo outros tipos de reações, de metabolismo, ela está realizando outras funções, tá? Então, nesse momento, o núcleo celular está composto pelo quê? Né, no momento da intérfase. A gente tem o envoltório nuclear, que também é chamado de carioteca. Comparando com as aulas que eu dei anteriormente, lembrem lá que eu falei de seres procariontes e seres eucariontes, né? Então, seres procariontes não possuem esse envoltório nuclear, não possuem a carioteca, né? Já os seres eucariontes, eles possuem a carioteca, tá? Esse envoltório nuclear. Então, o que é essa carioteca? Ela é um envoltório formado por membrana dupla, né? Então, uma membrana constituída aí de forma dupla, apresenta alguns poros por onde vão entrar e sair substâncias, né? Então, tem essa troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma, tá? Aí a gente tem também dentro do núcleo a cariolinfa, que é um fluido meio gelatinoso, né? Bem semelhante ao citosol, que é o fluido da célula ali que está incluso ali no citoplasma, né? Então, o citoplasma é basicamente citosol com as organelas, tá? E aí, o nome que a gente dá para o fluido que está dentro do núcleo é cariolinfa. Aí a gente tem também uma estrutura chamada de nucleolo, né? Que é constituído basicamente por RNA ribossômico e proteínas, tá? Então, o nucleolo, se vocês olharem num esquema, ou mesmo na própria célula, o nucleolo dá para ser visualizado que é uma bolinha pretinha que fica no núcleo, tá? Então, ele está constituído basicamente disso, de RNA ribossômico, tá? E proteínas. E aí a gente tem a cromatina, né? O que é a cromatina? Ela é formada por DNA e proteínas, né? Proteínas denominadas de histonas.
em cada um dos seus filamentos, chamado de cromossomo, a molécula de DNA vai formar os nucleossomos, né? Que são as formas enroladinhas ali, alguns intervalos regulares em torno de um complexo de proteínas estruturais, que são essas proteínas histonas que eu falei para vocês, né? Então, a cromatina é basicamente o conjunto de DNA, todo que a gente tem ali dentro do núcleo, tá? Juntamente com algumas proteínas que auxiliam nessa condensação do material genético, né? Da estruturação, tá? De manter esse material genético de forma estruturada ali no núcleo, né? Então, essas proteínas são chamadas de proteínas histonas, e aí o DNA ele vai se enrolando ao longo dessas proteínas histonas, formando estruturas chamadas de nucleossomos, tá? Então, a diferença básica de cromatina e de cromossomos, a gente pode dizer que é a condensação. Então, cromatina é todo o DNA que está num estado um pouco menos condensado. Cromossomos é quando a gente tem a organização dessas moléculas de DNA de forma condensada, e geralmente a gente tem uma molécula de DNA por cromossomo, tá? Aí o cromossomo eu falo um pouquinho mais para frente também. Então, importante de saber agora são esses componentes do núcleo celular durante a intérfase, né? A carioteca, cariolinfa, nucleolo e a cromatina, que é o material genético como um todo, juntamente com as proteínas, tá? Aí aqui só mostrando para vocês um esquema, né, desse núcleo interfásico. Então, a gente tem aqui, a gente tem então aqui a membrana, né, a carioteca, tá? E aí aqui pegando um detalhe, né, dessa membrana, e vocês veem então que ela é dupla, ó, tá? Ela é formada aqui por duas membraninhas, né? E tem esses poros aqui, tá? Por esses poros que vão passar substâncias. Então, o RNA, por exemplo, quando ele é produzido a partir do DNA, ele tem que migrar para o citoplasma, ele passa por meio desse poro. Os ácidos nucleicos que vão constituir o DNA lá para dentro, eles têm que passar do citoplasma para o núcleo, tá? Então, várias substâncias vão passando, vão ter essa troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma por meio desses poros, tá? E aí a gente tem aqui o nucleolo, que é aquela estrutura que eu falei para vocês, que é um conjunto, né, de RNA ribossômico e algumas proteínas. E a gente tem a cariolinfa, aqui, que é aquele fluido gelatinoso, e a cromatina aqui, ó, que são os filamentos de DNA distribuídos aí pelo núcleo, tá? Aí falando mais especificamente dos cromossomos, né? Então, cada cromossomo ele vai se duplicar durante a intérfase, antes da divisão celular, passando a ser formado por duas cromátides irmãs idênticas, tá? Então, a gente tem basicamente aquilo que eu falei para vocês. Cada cromossomo é formado por uma molécula única de DNA. Então, a gente tem a cromatina, ela é o conjunto de todas as moléculas de DNA que estão dentro do núcleo, tá? A gente tem várias moléculas de DNA ali. Cada uma dessas moléculas, a gente pega uma delas, ela vai formar um cromossomo. Então, a gente tem vários cromossomos, cada um deles sendo formado por uma molécula única de DNA, tá certo? Aí, como eu falei para vocês, para ter a divisão celular, a gente tem que ter a duplicação desse material genético todo antes, né? Para depois ele ser dividido, tá? E aí, como que acontece, então, isso? Na intérfase tem essa duplicação do cromossomo, então ele passa a ser formado por duas cromátides irmãs. Então, assim, cromátide é basicamente o bracinho do cromossomo. Vocês já devem ter visto, é muito clássico aquela representação do cromossomo, em que ele é um xizinho, assim, né? E aí, cada um desses bracinhos aqui é uma cromátide, né? Se elas estão no mesmo cromossomo, elas são chamadas de cromátides irmãs, tá? Aí, durante a divisão, então, os cromossomos vão aparecer de forma condensada e individualizada, geralmente na forma de bastonetes, né? Porque vamos pensar, eu vou dar um exemplo aqui bem prático e intuitivo que vocês vão entender o que eu estou falando. Se vocês pegarem um pacote de miojo, tá? E aí vocês botam o miojo lá na água, e ele começa a ficar mole e começa a ficar solto, né? O que é mais fácil? Vocês dividirem igualmente, vocês pegarem todo aquele miojo ali e dividir de forma igual.
você pegar o miojo quando ele estava na forma sequinha lá, bem condensada e durinha, e você partir na metade, da metade para cada lado, ou você pegar ali depois que ele está na panela todo solto, com água, todo molenga ali, e você tentar dividir igualmente aquilo. O que é mais fácil de dividir? Quando o miojo está bem condensado, né? Que aí dá para dividir direitinho na metade, tá? Então, o exemplo aí é o mesmo para os cromossomos. Imagina que a cromatina toda solta ali, descondensada, é o miojo que está na panela com água, né? Como é que você faz para dividir aquela cromatina de forma igual entre duas células filhas se ela está toda condensada ali? Não tem como, descondensada, aliás, não tem como, né? Agora, quando começa a divisão celular, essa cromatina começa a se condensar, como eu falei para vocês, formam os cromossomos, né? Cada molécula de DNA forma aí um cromossomo, e aí eles estão bem condensadinhos, e aí fica bem mais fácil de dividir metade para cada lado, tá? Que é analogia ao miojo mais durinho ali, sem ter sido colocado na panela antes, tá? Então, para isso que serve essa condensação, né? Do material genético aí, do DNA, tá? Então, por isso que durante a divisão os cromossomos vão ser condensados e individualizados. Aí eles podem ser divididos de uma forma mais fácil e mais certa, ali, para não ter erro de divisão. Porque se tiver erro de divisão também, para cada célula, vai dar um problemão, né? Mais para frente eu vou mostrar os cromossomos. A gente sabe que a quantidade de cromossomos nas células é fixa, né? E aí, se você tem um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, isso pode causar problemas, tá? Então, esses cromossomos precisam ser divididos igualmente nas células filhas, né? E aí, então, essa forma de bastonete é o que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, isso daí é um cromossomo único, sem ter sido duplicado ainda, né? É basicamente uma cromátide. É que a gente chama de cromátide quando ele já está duplicado, que é um bracinho, são os dois bracinhos ali, né? Quando ele está único, assim, a gente não chama de cromátide, tá? Mas só para vocês entenderem melhor. Nesse estágio a gente chama de cromossomo ainda. Então, aí ele está único, ele não está duplicado ainda, né? E então, aí a gente tem algumas estruturas desse cromossomo. Então, a gente tem a constrição primária, né, que é a região em que está localizado aqui, ó, o centrômero, que é a região em que, quando o cromossomo for duplicado, ele vai ser mantido ali, ele vai ser ligado, né, os dois bracinhos ali, as duas cromátides vão se manter ligadas por meio dessa constrição primária, tá? Então, a constrição primária é a região do centrômero, né? E aí existem algumas outras constrições, por exemplo, essa daqui, que é chamada de constrição secundária, né? Nesse caso aí, o que essa constrição secundária pode fazer? Elas podem delimitar algumas regiões específicas dos cromossomos, né? Como, por exemplo, regiões organizadoras de nucleolo, né? Nas quais vai ter uma intensa atividade de síntese de RNA ribossômico, por exemplo, tá? Que também tem outra constriçãozinha, né? Então, essas constrições secundárias, elas vão basicamente delimitar aí algumas regiões diferentes no cromossomo, tá? E aí essa é a estruturação de um cromossomo só, antes dele ter sido duplicado, né? Aí aqui uma outra coisa interessante da gente ver também é que esses cromossomos, eles podem ser classificados de acordo com a posição do centrômero. Eu falei para vocês que é aquela estrutura em que as cromátides vão se manter ligadas, né? Então, se o centrômero dividir o bracinho do cromossomo bem no meio, né, a gente tem, então, que esse cromossomo aqui é chamado de metacêntrico, né? Então, meta de metade, é dividido aí, o centrômero divide bem na metade, então é o metacêntrico, tá? Se ele for dividido um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, depende do referencial aí, com o centrômero ali, né, a gente tem o cromossomo submetacêntrico. Tá? Então, seria abaixo do meio, né? Abaixo da metade, submetacêntrico. A gente tem também, que é esse B aqui, ó. A gente tem também o C, que é quando o centrômero está bem perto do fim do cromossomo, mas ainda tem um pedacinho, né? Que é chamado de acrocêntrico, que é esse aqui, tá? Subterminal. E a gente tem um centrômero que fica localizado bem na porção terminal do cromossomo, que é o chamado de cromossomo telocêntrico. Tá? Telo vem de cauda, de porção terminal, então é o centrômero telocêntrico, certo? Aí na espécie humana a gente não tem esse centrômero, esse cromossomo telocêntrico, então quando eu for mostrar para vocês
os pares de cromossomos, a gente não vai visualizar nenhum desse, tá? Mas dos outros 3, sim, a gente vai visualizar, certo? Então, essa é a forma de classificar aí os cromossomos de acordo com a localização do centrômero. Então, a gente tem metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico, tá? Vou tomar uma aguinha e daqui a pouco eu continuo.